Olá, boa tarde para você. São 17 horas e 23 minutos. Este é o Justiça Agora. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou os julgamentos da tarde analisando uma ação com pedidos de medida cautelar que questiona emendas à Constituição do Estado de Goiás. A repórter Daiane Garcês acompanhou e tem outras informações. Boa tarde, Daiane. Boa tarde, William, a todos que nos acompanham nesta tarde de quarta-feira. Pois é, as emendas, elas limitam os gastos correntes dos poderes e dos órgãos governamentais lá do estado de Goiás. Uma delas, por exemplo, retira os pagamentos feitos a aposentados e pensionistas dos gastos com pessoal. Uma outra emenda, ela exclui os gastos do governo com saúde e educação da receita efetiva, o que para o Ministério Público Federal compromete, impacta nos investimentos que o governo pode fazer nessas duas áreas essenciais. A Procuradora-Geral da República entende que este tema julgado pelo Supremo é um tema que compete à União definir as regras. Além disso, ela diz que as normas, as emendas, elas agravam a situação financeira do Estado. O resultado dessa medida fica evidente na situação que atualmente se encontra o Estado, com o déficit financeiro acumulado em torno de 6 bilhões de reais perante uma receita líquida corrente projetada para o ano de 2019 na casa de 22,8 bilhões. Eu sigo na petição inicial comparando a situação de 2018 com a 2019, que agravou essa situação financeira, sobretudo com acréscimos nas rubricas de resto a pagar sem lastro financeiro. O relator do processo, ministro Marco Aurélio, deferiu parcialmente a medida cautelar solicitada pela Procuradoria-Geral da República. Mas, na sequência, o ministro Alexandre de Moraes entendeu por deferir integralmente a medida cautelar e suspender os efeitos das normas. E, desta forma, ele foi acompanhado pela maioria. Todos os detalhes do julgamento, o pessoal confere no Jornal da Justiça, segunda edição. William, com você. Muito obrigado pelas informações, Daiane. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, manteve as prisões preventivas dos 4 suspeitos de invadir celulares de autoridades, entre eles o do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Os 3 homens e uma mulher foram presos em julho na Operação Spoofing da Polícia Federal. O juiz seguiu o parecer do Ministério Público, no qual o procurador Wellington Divino Marques argumenta que o grupo deve seguir preso para proteger as investigações e evitar novos delitos. O Brasil registrou o maior índice de estupros dos últimos 11 anos. 4 meninas são estupradas por hora em todo o país. Os dados estão no Anuário da Segurança Pública. Foram 66 mil vítimas em 2018. Mais da metade meninas de até 13 anos. A violência sexual ocorreu, na maior parte das vezes, dentro de casa. Por pais, padrastos, tios, vizinhos, primos, entre outros conhecidos. E só uma pequena parcela das vítimas procurou a polícia para denunciar. Mais do que nunca, a gente precisa pensar como é que o Estado está enfrentando um crime tão brutal como esse. Então, de que modo as instituições, e eu acho que a gente não pode se restringir ao olhar sobre a segurança pública, mas de que modo as instituições, de maneira geral, estão lidando com esse fenômeno. 1.206 mulheres foram vítimas de feminicídio no ano passado. E a própria casa cenário de 9 em cada 10 mortes. 89% dos assassinos eram companheiros ou ex-companheiros. Porque o agressor também é um ser humano. Mas este ser humano, como o homem que é, geralmente é o homem contra a menina, contra a mulher, ele precisa entender que ele tem que respeitar. Mas alguém tem que dizer a ele que ele tem que respeitar para poder ser respeitado. Então essa pessoa tem que ser trabalhada previamente, para que esse estado de belicoso, que chamemos de belicoso, possa ser amenizado ou até excluído da vida deste cidadão. Quando o assunto é violência doméstica, as delegacias do país receberam 263 mil denúncias. São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul foram os estados brasileiros com mais registros. Os crimes contra as mulheres vão na contramão da estatística geral, que apresentou queda no número de mortes violentas no país. Com a diminuição, o Brasil interrompeu uma alta que ocorria desde 2015. Esta edição de Justiça Agora fica por aqui. A gente tem um novo encontro logo mais, 18h30, no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá.